programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 13 de novembro de 2025, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos empreender. Aproveitar que tanto Santos como São Vicente, a ilha de São Vicente como um todo, está se tornando um terreno virgem para os negócios. Sim, está se tornando um terreno virgem. Por isso tem que se investir antes de que ele se torne um terreno infértil. Ok? Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, nos permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo na palavra, no caso, o estudo deste livro aqui, As Leis do Inferno, sim, do nosso querido mestre Ryuho Okawa. E, antes de dar início ao estudo de hoje, eu quero deixar uma frase, uma máxima no ar. O hábito não faz o monge. Sim, o hábito não faz o monge. E antes de seguir, eu só quero fazer mais um adendo à coisa, que é para você ver o nível que está, o nível da educação no Brasil, o mal que o método Paulo Freire fez para as pessoas, para a juventude em particular e posteriormente para esses jovens que se tornarão adultos e envelhecerão como velhos burros. Há anos eu estava no metrô aqui em São Paulo, estava indo para o Jabaquara, ia para Santos, e tinha uns jovens conversando dentro dele. Não eram crianças, eram adolescentes, provavelmente a idade de entrando na faculdade. Eu não me meto em conversa de ninguém, mas escuto só para saber, ter uma noção da realidade. E eles estavam justamente discutindo esta frase: o hábito não faz o monge. Contudo, a análise deles era do hábito como ethos e não como roupa. Sim, como ethos e não como vestimenta. E isso me deixou em alerta, que eu falei, pô, essa molecada aí, já tem entrado na faculdade, eles não passa pela mente deles a ideia de signo, significado e significante. Signo, significado e significante. Que uma palavra pode ter dois significados ou mais, ou que duas ou mais palavras podem ter o mesmo significado. Então, isso é preocupante, gente. É muito preocupante isso. Ok? Nós vamos retornar para a questão do hábito na sequência, ok, gente?
Vamos dar início ao texto de hoje e a gente vai conversando mais. De volta ao livro As Leis do Inferno, nele o mestre Ocal, seu autor, escreveu que outro exemplo de religião que foi perseguida é o maniqueísmo, que se disseminou pelo mundo enquanto seu fundador ainda estava vivo. Mas, depois que foi esfolado vivo e assassinado, a religião foi levada à extinção. Segundo a Enciclopédia Britânica, o maniqueísmo é um movimento religioso dualista que foi fundado na Pérsia no século III, depois de Cristo, por Mani, que era conhecido como o Apóstolo da Luz e Supremo Iluminador. Todavia, Mani nasceu no sul da Babilônia, ou agora Iraque. Com a sua anunciação aos 24 anos, ele obedeceu uma ordem celestial que o instava a se manifestar publicamente e proclamar suas doutrinas. Deste ponto em diante, Mani pregou por todo o Império Persa. Inspirado pela visão de um anjo, me lembra muito Maomé, que foi inspirado pelo anjo Gabriel ou arcanjo Gabriel. Inspirado pela visão de um anjo, Mani se via como o último de uma linha de profetas que incluía Adão, Buda, Zoroastro e Jesus. Atenção agora. Todavia, o maniqueísmo sustentava que o mundo era uma fusão de espírito e matéria, os princípios originais do bem e do mal, e que a alma caída estava presa no mundo material maligno e só poderia alcançar o mundo transcendente por meio do espírito. Bem, aquilo está completamente certo. Claro, tem as suas variações, mas nós vivemos num mundo binário, macho, fêmea, esquerda, direita, em cima, embaixo. Tem as suas nuances, sem dúvida que tem as suas nuances, contudo, digamos assim, o princípio da terceira dimensão, ou plano temporal, como eu chamo, já que esse plano é regido pelo tempo, é a questão binária. E, quando ele fala aqui que a alma caída estava presa ao mundo material maligno e só poderia alcançar o mundo através da transcendência por meio do Espírito, ele vai muito ao encontro do cristianismo, principalmente Gálatas. Em Gálatas diz que o Espírito é inimigo do corpo, o corpo é inimigo do Espírito. Eu discordo, porque o corpo, a matéria é o veículo, o Espírito é o condutor. O problema é quando o condutor conduz mal o veículo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Contudo, em Gálatas ele falava um povo muito primitivo, então ele tinha que ser as cartas de Paulo tinham que ser um pouco mais ríspidas para que a coisa fosse entendida. Contudo, não existe essa guerra entre matéria e espírito, isso aí não existe. Quando você fala materialismo, o materialismo é a má condução do veículo. O problema não é a matéria, o problema é o condutor. Mas vamos seguir mais um pouco para a gente avançar um pouquinho aqui. Contudo, o maniqueísmo foi vigorosamente atacado pela igreja cristã e pelo Estado romano quase desaparecendo na Europa Ocidental no final do século V. Nós vamos ver em seguida, vamos tratar um pouco mais a questão da perseguição, que ela não foi só pela igreja cristã, mas a gente tem que entender outro ponto aqui. Aqui vamos regressar para o hábito. Quando Constantino proclamou o cristianismo a religião oficial da humanidade, quem perseguia os cristãos passou a ser cristão. Portanto, eles perseguiriam os não cristãos. Ou seja, só ocorreu uma troca de hábito. Vou dar mais um exemplo da questão do hábito, que vai ficar mais compreensível ainda, na questão política brasileira atual. Dentro da direita, eu como militante conservador sei disso, que eu estou vendo isso acontecer na minha frente diariamente. Está tendo confrontos de todo tipo e o pessoal não está entendendo uma coisa. É porque os conservadores de outrora, eles eram os esquerdistas de antes. Eles só trocaram de hábito.
Sim, a direita, essa nova direita, ela nasceu em 2014. Nós estamos em 2025, ela só tem 11 anos. É uma criança, ela ainda não tem o seu sistema estabelecido. E os outrora esquerdistas que hoje estão vestindo o hábito de conservador, a camisa do Brasil, camisa amarela, verde e amarela, com as cores do Brasil, eles estão eles estão utilizando os mesmos métodos da época em que eram de esquerda. E todo mundo era praticamente de esquerda. Eu nunca fui de esquerda, mas eu fui anarquista, mas eu me filiei ao PSDB acreditando que pudesse fazer alguma coisa lá. Também caí na estratégia, na armadilha da estratégia das tesouras. Eu não voltei mais lá, porque quando eu entrei lá eu só vi que era esquerda com outro nome. Era esquerda com outro nome. Então, esses embates que estão acontecendo da direita estão corretos. O pessoal está analisando a coisa do ponto de vista errado. E eu estou até estranhando que ainda não teve morte dentro da direita. Gente da direita matando gente da direita. Porque na esquerda isso é comum. Vide Lenin, Trotsky, Che Guevara e Celso Daniel. Eles, na busca de poder, eles se auto-aniquilam. O pessoal fica pegando muito a esquerda como exemplo, eles não são exemplo de nada, de absolutamente nada. Ok? Mas vamos regressar ao texto. De volta às leis do inferno, talvez você ache que o maniqueísmo foi perseguido pelo cristianismo, mas sabe-se que foi o zoroastrismo que impôs a pena de morte a Mani. Eu vou dizer, também o zoroastrismo perseguiu, aliás foi mais além porque ele impôs pena de morte ao profeta Mani, mas o cristianismo também perseguiu. O maniqueísmo foi perseguido por vários lados. Na realidade, nossa investigação espiritual revelou que, na vida passada, Mani fora Zoroastro. Coisas desse tipo podem ocorrer e levar uma pessoa a ser morta pela própria religião que criou no passado. A questão do hábito. Há só uma troca de hábito. Os costumes permanecem os mesmos. Ok? O ethos é sempre o mesmo. Contudo, pior do que tudo isso é o comunismo. Em 20 de julho de 2020, no site Peter Winter, publicado foi um artigo de autoria de Ye Ling, alcunhado de Templo Maniqueísta em Kaohsiung, é submetido à sinicização. Lendo-se que, no sopé da montanha Huabiao, em Quanzhou, uma cidade na província de Fujian, no sudeste, fica o templo Kaohsiung, que é considerado o único edifício maniqueísta que ficou intacto. Eles destruíram todos os templos maniqueístas. Sendo que o maniqueísmo na China, onde chegou no século 6 ou 7, gradualmente assumiu características budistas e taoístas. Sim, isso acontece com toda religião, que ele tem que se adaptar à linguagem vigente para poder ser compreendida. Ademais, o templo Kaohsiung foi construído originalmente no século XII, mais tarde foi reconstruído em 1339. No mesmo ano, foi criado o ícone mais notável do templo, a estátua de pedra do profeta Mani, comumente chamado na China de Mani, o Buda da luz. Sim, Buda é iluminado, dado que o Logos divino passa pelos chakras de quem é iluminado. Mani foi representado como Mani foi representado como uma reencarnação de Lao Tzu, considerado o fundador do taoísmo, que muitos chineses acreditavam que não havia morrido, mas ido para o ocidente e reaparecido como Buda histórico. Só um detalhe aqui, isso é uma coisa que acontece muito, porque de um profeta mudar de localidade. Tem um livro que chama Jesus Viveu na Índia. E quando ele vai para outra localidade, ele ganha uma outra alcunha. Às vezes ele muda de alcunha para fugir da perseguição e às vezes ele ganha um apelido. Isso acontece em alguns casos e muitas vezes é interpretado como sincretismo religioso. E não, é o mesmo profeta. E às vezes é a mesma entidade. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro que chama São Jorge, Guerreiro Santo e Orixá. Esse livro eu preciso encontrá-lo, ele está aqui.
Se procurar no meio dos meus livros, e ele mostra que é o seguinte, aqui no Brasil, muitos, principalmente pessoal da Macumba aí, os umbandistas os chamam de Ogum. Ogum. E aí, nesse livro, mostra o seguinte, que Ogum é feito sincretismo, eles usam a imagem de São Jorge para cultuar Ogum. Não, Ogum é São Jorge. É que São Jorge, quando ele passa por dentro da África, ele chega aqui no Novo Mundo como Ogum. Ele vai mudando de nome, mas é a mesma entidade, e chega aqui com esse nome. E pela Europa, pela cultura, por Portugal, ele chega aqui e continua ainda com a alcunha de São Jorge. Mas é a mesma entidade, ela só chega aqui com alcunhas diferentes. Signo, significado e significante. O hábito não faz o monge. Ok? Todavia, o local atrai muitos visitantes e inúmeros especialistas estrangeiros e estudiosos das religiões do mundo. Talvez devido à sua peculiaridade, o templo é vigiado de perto pelas autoridades chinesas e foi proibido de reabrir ao público após o bloqueio do coronavírus ter sido suspenso, sendo que a entrada do templo Cao-An permaneceu trancada e policiais foram posicionados para vigiá-lo. Uma fonte local diz que o governo quer manter o templo fechado para evitar a infiltração estrangeira. Eles temem que visitantes e jornalistas do exterior informem sobre a condição dos direitos humanos e das liberdades religiosas na China, como se ninguém estivesse sabendo do que está acontecendo lá. Ou se fosse uma grande surpresa. Contudo, antes de ser fechado, o templo já havia sido vítima da política do Partido Comunista Chinês de sinicizar as religiões. Sinicizar vem de sino. Você falou que a pessoa é uma chinesa nascida nos Estados Unidos, você fala que é sino-americana, por exemplo, só para explicar. A política de sinicização visa controlar e transformar todas as religiões, disse uma fonte, pois a política segue Marx e Lenin, que defenderam a eliminação da religião. Sim, eles, em vez de acabar diretamente com a coisa e gerar talvez uma revolta popular, não, eles vão se infiltrando. Eles vão se infiltrando dentro da religião e modificando o quê? A linguagem. Aqui no Brasil nós temos a tal da teologia da libertação, ou, como muito bem foi observado pelo cidadão, a teologia da escravização. Porque eles vão para dentro da religião cristã e começam a ir modificando as linguagens. Aí aparecem esses padres, esses padres, eu não vou citar nomes, o advogado aconselhou não dizer nomes, aparecem esses padres aí que começam o quê? Eles nem usam batina. Eles nem usam batina. Eles nem usam batina. Eles começam a alterar toda a questão, transformar a igreja em um sindicato. Tanto é que o PT surge de comunidade eclesial de base. O PT surge da comunidade eclesial de base. Eu só peguei aqui para parar um pouquinho para comprovar um negócio. Esses padres, eles não utilizam batina. Dificilmente você vê um deles com um crucifixo na mão, mas você olha para o dedo dele, está aquele anel de tucum. Tucum é uma casca de ovo. Esse anel é símbolo da teologia da libertação. Tinha um jornalistinha vagabundo aí que apresentava um jornal na rede funeral de manhã. Porque hoje é sexta-feira. Ele estava com o anel de tucum no dedo. Mas todo mundo pode. Isso daí é um código entre eles de que eles aderem à teologia da libertação. E aí, o que eles fazem? Eles entram dentro da religião e começam a mudar. Começam a transformar o cristianismo em luta de classe. Começam a desvirtuar a coisa. Ou seja, daqui a pouco a religião não existe mais. E
ultimamente o cristianismo voltou a ser perseguido externamente pela grande mídia, pelo consórcio. O consórcio persegue o cristianismo do quê? Eles têm a seguinte estratégia: se eles destruírem a principal religião, eles destroem todas. Por isso, como eu já falei, a Rap Science, eu estou dentro da Rap Science, eu estou atuando dentro da Rap Science, orientando o pessoal, porque a Rap Science no Brasil ainda é muito pequena. Mas a partir do momento que ela tiver alguma relevância, eles vêm para cima da gente. Muitos já vêm para cima de mim. Tem gente que vem para cima de mim por causa da Rap Science. Só que aqui, aqui a conversa é outra. E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde aos métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, ó, A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada, que a molecada vai ter noção de signo, significado e significante. Ou seja, eles não serão insignificantes socialmente. Aí é o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos, ou os adúlteros, como diria o Chaves, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição aí, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Gente, força aí, que o Cuesta precisa da sua ajuda. Como eu digo sempre, nós estamos aqui pela humanidade. Todo investimento que você faz no Cuesta é um investimento na humanidade. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as próximas manifestações e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e pedir o contato do Naldo, por que não? Aí temos o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, o link dele, e o link do grupo do Cuesta no WhatsApp. O nosso canal mais estreito de comunicação. Gente, eu vou receber as fotografias do evento de domingo, elas só serão dispostas no WhatsApp do Cuesta. Ok, gente? E na sequência, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. É isso aí. E próximo evento, atenção todos os carros, atenção Denilson, todos os carros. Regras para erradicar os radicais. As atrocidades cometidas pelo kirchnerismo. No sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais. Atrocidades cometidas pelo kirchnerismo. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!